Glória ao Pai, glória ao Filho. Estamos na série de Eliseu, no capítulo 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis. Vamos nessa noite ler a palavra. Logo após nós vamos orar. Louvado seja o Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que teu servo morreu. E temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Vamos orar pela palavra, que nessa noite o Senhor venha dar o poder da palavra. Aleluia, Senhor, nessa noite, meu Pai, que eu, a mulher, diminua em cima do altar da tua igreja, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, que eu não venha pregar da minha alma, da minha vida, labandarabriacei, e eu não venha pregar da minha carne, Jesus, mas que o Espírito do Senhor, o Espírito da palavra, é convidado para descer sobre este altar agora. A de comandere andalabra suribicanterebria xeremandalabasteia. Orebiandalabra suribicandelebandagashebalabastei. Não será mais eu agora ministrando em cima desse altar, Pai. Mas será o Espírito Santo descendo sobre este altar. Coloca as palavras corretas na minha boca. Dê a ciência da palavra, dê o conhecimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entra agora na tua igreja com o poder da palavra. Coloca um anjo com a espada de 2 gumes na frente da tua casa, o arcanjo Miguel, com a espada de fogo agora, que ele venha caminhar de um lado e para outro, com a tua espada. Entra dentro desta igreja agora, com o poder da palavra sobre os irmãos que aqui está. Ministra o poder da palavra na rede social agora. O homem e a mulher que vai assistir essa live, que ele seja edificado, consolado e exortado, aonde a minha voz entrarem agora. Oh Espírito, que o Senhor entra nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. E eu dou ordem ao mundo espiritual agora, no nome de Jesus Cristo, que todo principado, potestade, dominador,
maldição agora, ao nome de Jesus Cristo. Dobra o joelho na terra, coloca as mãos para trás e que a palavra assopra a tua palavra, que ela venha com cura, ela venha com vida, ela venha com milagre, ela venha com semente, transformação, mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e no poder do sangue, e daqui saia grandes discípulos, e daqui saia e daqui, Senhor, que nós venhamos sair mais forte, em nome de Jesus, e no poderoso sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Pode os irmãos assentarem. Aleluia. Oh, aleluia, Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai falar essa passagem que Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma passagem bem conhecida na Bíblia. Nesse capítulo, irmão, Eliseu, ele fez esse primeiro milagre. Depois ele fez o segundo milagre da sunamita. Nós pregou sexta-feira na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E depois Eliseu fez no capítulo 4 o terceiro milagre da panela, que a morte que havia na panela. O quarto milagre dos 20 pães que satisfazem 100 homens. Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias e Eliseu pôs em prática aquilo que ele recebeu. Então, a vida de Eliseu foi uma vida marcada de milagre na vida das pessoas. E essa mulher, com certeza, ela ouviu falar que a unção de Deus agora estava na vida de Eliseu. E essa mulher, ela era mulher dos filhos dos profetas. E ela clamou a Eliseu, porque ela ouviu falar dele. E assim também é na nossa vida. Nós estamos aqui na igreja, com o tempo Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos dando poder, unção, graça. E as pessoas vão ouvindo isto, e elas vão vir até nós pedir um socorro, uma solução, uma resposta dos seus problemas. Esta mulher, ela fez o certo. A Bíblia diz que o marido dela morreu e deixou uma dívida. Então aí, irmão, é onde eu e você tem que ter responsabilidade. Nós não venhamos fazer dívida aqui na terra, aquilo que nós não aguenta sustentar. Viva com o que você ganha, come com o que você ganha, paga suas contas com o que você ganha, porque esse homem, ele acabou morrendo e deixando uma dívida para a sua família pagar. E nós vemos que esse homem era servo de Deus, mas a dívida dele não foi perdoada. A família teve que arcar com a dívida. Então, nós aprendemos que nós somos servos de Deus. Você tem que gastar o que você ganha. Não deixa a dívida para os seus descendentes pagar de você. Mas enquanto você estiver vivo, seja honesto. Com o pouco que você ganha, viva do pouco. Não queira ter inveja de quem ganha bem, de quem gasta muito, porque cada um tem que ter sua responsabilidade. E aí aquela mulher, marido era servo e acabou deixando uma dívida. Mas como aquela mulher, ela era uma mulher sábia, ela recorreu à providência de Deus. Porque nós sabemos que o ser humano é falho. Ele falhou em deixar uma dívida para a mulher. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E esta mulher aqui se torna como uma mulher sábia. Porque logo após a morte, uma dívida, ela recorre
ao Espírito Santo que estava sobre a vida de Eliseu. Ela recorre a uma direção certa de Deus. Ela vai no lugar certo, aonde tinha a providência de Deus para a vida dela. E assim tem que ser eu e você. Nós temos que buscar a direção certa para cada área da nossa vida. Na pessoa certa, no homem certo, na mulher certa, no pastor certo, no profeta certo. Eliseu estava com o Espírito de Deus, com o Espírito da hora, o Espírito certo, com a unção dobrada de Elias. E ela vai ao homem certo. Por quê? Porque tem vários profetas na terra, tem vários pastores, mas nem todos vai te dar uma direção correta. Nem todos vai te levar a uma direção certa. Então, nós temos que ter essa sensibilidade que essa mulher teve. Ela sabia que Deus estava com Eliseu. Então, ela não ficou parada, lamentando. Ah, meu marido morreu. E agora? O que eu vou fazer? Olha a dívida. Meus filhos vão ser destruídos, vai virar escravo. Não. Ela levantou, ela foi, ela pagou o preço, ela foi atrás de uma resposta de Deus. E eu e você também. Tem coisa na nossa vida que nós temos que lutar, guerrear, ir atrás. Não deixar que nossa família, nossa vida sentimental, financeira, qual seja a área, ser destruída. Ainda que tenha uma sentença na tua vida nessa noite. Que eu e você não venha conformar com a sentença. Venha aprender com esta mulher. Buscar a providência de Deus. Porque Deus ainda é Deus de milagre. O Deus que revogou aquela sentença é o Deus que nessa noite Ele revoga a tua sentença também. O Deus que não permitiu que aquela mulher e aqueles filhos fossem destruídos. Esse Deus, Ele está aqui nessa noite. Eu não sei, irmão e irmã, qual é a destruição que Satanás tem colocado contra a tua vida. Mas eu sei de uma coisa, que o Espírito de Deus ainda revoga a sentença. Aleluia! Não deixe que tua família, que teu sonho seja destruído por Satanás. Porque Jesus é maior do que o diabo. Todo o poder foi dado para o Senhor Jesus. E os demônios, a legião, elas têm que estar submissas ao reino de Deus. Aleluia! E aquela mulher foi um exemplo. Que eu e você seja um exemplo. Que nós venha revogar a sentença. Cada mulher teve uma história na Bíblia. Essa teve uma história porque ela salvou tua casa. Quando eu e você ora, nós devemos revogar a sentença da humanidade. O Espírito do Senhor está sobre nós. É para isso. É para orar, para revogar todo o mal, toda destruição, toda maldição. Nós devemos quebrar no nome de Jesus. E ela vai a Eliseu, ao homem certo, ao profeta certo. E ela fala para ele, ó, Eliseu, o meu marido era servo de Deus. Veio o credor levar os meus 2 filhos para ser seus escravos. E de quem nós servimos, nós somos escravos. Se nós servos a Deus, nós é servo de Deus. Nós servos ao diabo, nós vai ser servo do diabo. Então, essa mulher sabia. Ela não aceitou sua casa ser servo dos escravos. Porque filho, irmão, é herança de Deus. Aleluia. Tua família é herança de Deus. Mesmo que se eles não te acompanham, mesmo que eles não te amam, mesmo que eles é contrário, mas você tem o direito de abençoar a tua geração. Revogar a sentença de escravidão sobre a tua família. Quebrar a maldição
sobre a tua família. E aquela mulher não aceita os filhos dela ser escravos do diabo. Nós não devemos aceitar nossos filhos viver na droga, na bebida, na prostituição, no adultério, na vaidade, na mentira, no engano, na falsidade. Eu e você, homem e mulher de Deus, nós fomos chamados para declarar o Espírito Santo, para declarar em cima da nossa parentela, em cima da nossa família, para declarar que nós não aceitamos que a nossa casa seja fracassada na fé, mas que seja um povo que possua as virtudes do Altíssimo, uma geração forte no Espírito Santo. Então, essa obra de libertação estava na vida daquela mulher, e está na minha vida e na sua vida também nessa noite, para não aceitar, declarar que o Satanás não vai escravizar a nossa família, a nossa descendência, a nossa geração. E Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declare a mim, que é o que tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmão, ela tinha uma botija de azeite. Ela achou que ela não tinha nada em casa. Mas a Bíblia diz que Deus pega o pouco que você tem e multiplica. Talvez o pouquinho que você tem nessa noite, você tem muito para Deus. Deus não precisa de grande quantidade para fazer um milagre. Deus só precisa que você reconheça que pelo menos pouco você tem. Então dê graça pelo pouco que você tem. Agradeça pelo pouco que você tem. Porque para Deus fazer um milagre, Ele não precisa de grande quantidade ou de pequena. Ela tinha um pouco. E Deus pega aquele pouco e vai fazer um grande milagre. Agradeça pela pouca fé que você tem. Agradeça pela casinha simples que você tem, pela pouca roupa que você tem, pela comida que você tem, pela casa que você tem, pelo pouco que você tem. Deus não está atrás de quantidade ou multidão, ou do grande ou do pequeno. Ele só precisa que nós reconhecemos que nós temos. Eu e você tem capacidade de viver milagre. Quem é que diz que eu e você não tem capacidade de viver milagre? Eita Deus, aleluia. Quem é que diz que eu e você não tem capacidade de passar por uma mudança, pelo extraordinário de Deus? É aquela mulher era sábia. Azeite aqui tinha um grande valor. Azeite aqui representava o Espírito de Deus também. Eu e você, nós tem valor. Eu e você tem o Espírito Santo de Deus. E com esse pouquinho Espírito Santo que nós tem, é suficiente para uma grande virada. Aqueles 2 pãezinhos e 5 peixinhos, era 5 pães, 2 pães e 5 peixinhos nas mãos de Jesus, fez uma grande virada. Alimentou 5.000 homens, 5.000 mulheres, fora as crianças que tinha. Nós precisamos é saber valorizar o pouco que está nas nossas mãos. Muitas vezes nós não somos gratos pelo pouco. Nós ficamos pensando, se eu já tivesse muito. Mas essa mixaria, esse pouquinho, pois é com esse pouquinho que Deus quer fazer um milagre. É com esse pouquinho que Deus vai fazer a diferença na tua vida. Assim como Ele fez nos 5 pães, 2 peixinhos e 5 pães, Ele vai fazer também na sua, nessa noite, na minha. Ela só tinha uma botija de azeite, mas tinha azeite. Então disse ele:
vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aprendemos outra lição que nós devemos, irmão, aprenderem a ter bons relacionamentos com as pessoas. Eu e você tem que ter bons relacionamentos por onde nós passar. Com teus vizinhos, lá no emprego, com o patrão, com os funcionários, na igreja onde você congregar, com os irmãos da igreja, com as irmãs, na rua onde você morar. Você aprenda a dar bom dia, boa tarde, dar um sorriso. Não precisa você trazer essas pessoas para dentro da tua casa, mas deixa as portas abertas. Se esta mulher não tivesse bons vizinhos, ela não ia ter esse milagre. Glória a Deus. Por isso nós não podemos ser orgulhosos e egoístas. Aquela pessoa que entra dentro de casa e nem olha para os vizinhos, nem olha para as vizinhas, trabalha, fica isolado no serviço, não desenvolve uma amizade ali, um bom dia, uma boa tarde com o patrão, com os funcionários. Nós tem milagre na minha vida e na sua, que nós precisamos de pessoas. Tem milagres que é feito com pessoas. Glória a Deus. Então desenvolva o bom dia, o boa tarde. Dê um sorriso. Não precisa você trazer os vizinhos dentro de sua casa e nem ir para a casa dos vizinhos. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso. Porque vai ter momento que você vai precisar ter portas abertas aqui na terra. E o que Eliseu faz? A Bíblia ela é recheada de educação, de ensino. Tudo isso é para mostrar que nós precisamos de amizades. E Eliseu vai e fala assim: pede para os vizinhos vasos. E se essa mulher fosse uma mulher amarga, e se essa mulher fosse uma mulher rixosa, e se essa mulher fosse uma mulher encrenqueira, vive brigando com um com o outro, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, arabadarabacei. Mas ela tinha bom comportamento. Então ela vai e bate na porta de cada vizinho e pede os vasos, porque vasos representam um homem ou uma mulher que vai ter o Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos de Deus. E os vasos são muitos. Então, irmão, o azeite representa o Espírito Santo. Nós vemos que tem tanto vaso na terra, mas tanto vaso desconcertado. Para você saber quem eu sou, pergunta na minha rua para os meus vizinhos: quem é essa pastora? Por isso que ele pede para os vizinhos, irmão. Porque muitas vezes dentro da tua igreja você vai acolher um irmão e uma irmã. Você quer saber quem ele é? Vai lá na casa onde ele mora e pergunta para os vizinhos: quem é a pastora Maria de Socorro nessa rua? Os meus vizinhos vão falar quem eu sou. Quem é a diaconisa? Pergunta para os vizinhos dela. Pergunta para os vizinhos do irmão quem é ele. Quando você quer dar um cargo na igreja para alguém, primeiras pessoas que vai saber informar se aquela pessoa presta ou não presta, quem é? É os vizinhos. Quando os vizinhos dizem: irmã, você ungiu aquela encrenqueira, você vai ver a guerra estourar dentro do teu ministério. Irmão, você não sabe quem é aquela irmã que você está sustentando ela lá na igreja, dizendo que ela é pastor, presbítero, missionária, profeta. Porque é na família que nasce o primeiro ministério. É na casa
casa onde você mora, é na vizinhança. Se você quer saber quem é quem, pergunta para os vizinhos quem ele é. Por isso que esse milagre vai mostrar relacionamento. Nós cristãos, a Bíblia diz que nós devemos ter a paz. Seguir a paz com todos. E a santificação, que é aquilo que eu falei, não vai trazendo todo mundo da rua para sua casa, não. Não enche tua casa de vizinho e de vizinho, daqui a pouco tua vida está no bairro inteiro. Mas tenha paz. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não fica na rodinha dos vizinhos. Tenha santidade, mas também tenha boa convivência. E é isso que essa mulher era. Boa convivência. E ela foi buscar os vasos. E aqueles vasos, e trouxe para a sua casa. Então estamos aprendendo lições que esse capítulo. Aprendendo a primeira lição, que essa mulher recorreu à pessoa certa. Essa mulher recorreu às providências de Deus. Quando você estiver enfrentando uma crise, um problema, você precisa recorrer à pessoa certa. Você precisa recorrer a Deus diante dos problemas. Não se conforme com este mundo, com os problemas deste mundo. Recorra aos milagres do Senhor Jesus. 2, estamos aprendendo, irmão, que aquela mulher tinha uma pequena botija de azeite, e que Deus, Ele precisa que nós reconhecemos que nós temos capacidade de viver um milagre, como ela foi atrás, porque ela queria uma resposta. 3, Eliseu manda ela ir atrás dos vasos dos vizinhos. Estamos aprendendo que nós não pode ser enfunada, que nós não pode ser amarga, que nós temos que desenvolver relacionamentos saudáveis aqui na terra. 4, depois que ela pega os vasos, que eram não poucos, então ela tinha muito vizinho, porque eles confiou e deu os vasos para ela. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Agora, para viver milagre, você só vai viver milagre se você fechar as brechas. E essas brechas é espiritual. Quando manda entrar no teu quarto, entra e fecha a porta. Para viver milagre, irmão, nós temos que fechar as brechas. Só vive milagre quem fecha a porta. Entra pro teu quarto e conta para Deus todas as suas necessidades. Aquilo que te machuca, que te fere, e tenha atitude. Atitude de reconhecer aonde o diabo está entrando. Aonde ele está te usando, aonde ele te quer destruir. Fecha a porta, entra com teus filhos e vai pôr azeite sobre os vasos. Ana, ela fechou a porta da murmuração. Ana, ela ficava irritada com Penina, mas o dia que ela entendeu que a brecha estava nela, que ela tinha que falar com Deus, desabafar com Deus, Deus agiu na vida de Ana. Tem coisa na minha vida, irmão, e na tua que ainda nós não descobriu. É porque muitas vezes nós ficamos falando abertamente para as pessoas. Mas o dia que eu e você, em silêncio, dizer hoje eu vou abrir uma campanha de oração e jejum. Porque eu tenho uma brecha, uma dor, eu tenho um problema, que eu não vou revelar ele no público, mas eu vou lá no meu quarto contar ele para Deus. Pode ter certeza, irmãos,
Que depois daquela campanha, daquele jejum, vai vir uma resposta de Deus. Tem coisa que talvez você nunca descobriu. Vai para o teu quarto, ora. Em vez de você ficar falando na rua, no microfone da igreja. Quantas vezes nós vemos na pequena e na igreja grande os irmãos pegar o microfone e começar a desabafar coisa da vida deles. Da família, do casamento, das finanças, do emprego, da vida sentimental. Não pode, irmão. Primeiro você tem que ir para o seu quarto, fechar a sua porta e dizer para Deus, igual Ana, igual essa mulher, Eliseu ensinou ela. Eu e você que é crente, nós primeiro, quando está com um problema, nós entramos num quarto e fecha a porta e começa a pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou com angústia, um problema, uma dívida, um problema na família, no casamento, na parentela, na rua. Espírito Santo, eu estou com problema com esse vaso. Eu estou com problema com aquela irmã, com o patrão, com o marido, com o namorado, com a dívida. Espírito de Deus, que conhece as profundezas, me revela. Por que esse problema não floresce? Por que isso não vai para frente? Você pode ter certeza que você vai voltar com a resposta, com a chave, com a direção. Ele vai te dar. É diferente você chegar assim, ó, falando para todo mundo, eu estou com esse problema. Nós temos que buscar ajuda espiritual de pessoas certas. Mas entra no teu quarto e fecha essa brecha primeiro com Deus. O teu problema é uma brecha para o diabo entrar. Se você sair murmurando da família, é uma brecha. Se você sair murmurando da vida sentimental, é uma brecha. Quantas pessoas tiveram a vida destruída nos problemas? Porque o diabo usou alguém. E antes dele orar, e antes dele desabafar, Satanás pegou alguém e entrou no problema que era uma brecha. Satanás, meus irmãos e minhas irmãs, ele não vem quando sua despensa está cheia. Ele não vem quando a igreja está cheia. Ele não vem quando as bênçãos estão nas tuas mãos. Mas se surgir um problema teu, se eu e você não orar, ele nos destrói. Quando surgir algo de problema, se eu e você não desabafar com Deus, ele levanta falso profeta, ele levanta vaso errado, ele destrói a tua vida pelos problemas. Então, irmão, surgiu qualquer dor, dificuldade, por favor, igreja do Senhor, desabafa com Deus primeiro. Fecha a porta e fala, Deus, o Senhor conhece esse problema, resolve ele para mim. Me ajuda a ter luz nele. Depois Deus vai te dar publicamente a recompensa e ele vai mostrar em quem você confiar. E quem não for, ele fecha teu coração para você não contar e não confiar. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então ela entrou, fechou a brecha e colocou azeite nos vasos. E o que estava cheio, ela colocou à parte. Partiu, pois, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia, ia pôr no azeite. E ali aconteceu um milagre, porque o pouquinho de azeite que estava naqueles vasos foi enchendo cada vaso. É assim que acontece o milagre. Depois que você entra, fecha as brechas, o milagre vai vir, mas tem que fechar as brechas. Tem pessoa que quer ir para a igreja, quer viver milagre. O pastor dá uma palavra, a pastora, mas não fecha as brechas para o diabo. Continua com a vida fazendo tudo errado, tudo aberta para o
o diabo entrar e sair do corpo, sair da casa, sair do casamento, sair da família, sair das finanças e quer viver milagre. Para esta mulher viver milagre, igreja, ela fechou as brechas. Temos que fechar. Aí agora o milagre surgiu. Todos os vasos foram cheios. Todos os vasos estavam cheios de azeite. E sucedeu que foram os vasos. E disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite não ia parar, irmão. Mas por causa que não tinha mais vaso, foi limitado o poder de Deus. Então a nossa fé, ela, quando nós não temos mais, nós paramos o poder, nós paramos o milagre. Isso aqui mostra que a nossa fé, ela alcança o tamanho que você crê. Se você crê em coisas pequenas, se você crê em coisas médias, você crê em coisas grandes, é o tamanho que você crê. Quanto mais vasos, mais azeite e encher. Mas como os vasos acabou o milagre. Então tem coisa que eu e você tem que crer. Nós tem que crer que vai alcançar, crescer, que vai dar certo. Deus, ele respeita o tamanho da nossa fé. Parou os vasos, parou o azeite. Mas se ela tivesse 1000 vasos, era 1000 vasos que ia ser cheio. Então, você tem uma fé. Só que você tem que pegar essa fé, desenvolver ela. Eu preciso desenvolver minha fé. Porque o milagre não para. O que para é o tamanho da nossa fé. Por isso tinha coisa na Bíblia que Jesus dizia: ô mulher, grande é a tua fé. Porque se nós tiver a fé limitada, nós vamos viver milagres limitados. Mas se nós tiver uma fé grande, nós vamos remover montanhas, coisas grandes. Então tem coisa nessa noite que nós devemos dizer: Senhor, eu quero alcançar mais. Eu quero viver mais. Eu quero ter mais. Aumente minha fé. E para aumentar a tua fé, você vai ter que fechar as brechas do diabo e desabafando, falando com Deus. Aí a coisa vai crescendo. Então o que aconteceu? Terminando, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Esta mulher aqui deixou um exemplo na Bíblia. Um exemplo de mulher grata. Um exemplo de mulher sábia. E quando ela recebeu o milagre, ela não fez igual muitos crentes fazem, não. Nós estamos numa geração hoje em dia que as pessoas procuram as igrejas só para receber. Na hora que recebe, a facada é grande nas costas do líder que ora. Eu não quero mais nem saber agora de você. Eu já estou vivendo meu milagre mesmo. Se vira. Eu nem vou na igreja dizer para o pastor. Nem vou lá agradecer. Já recebi minha casa, meu carro, meu apartamento. Fui para a igreja, eu casei. Fui para a igreja, eu saí das drogas. Fui para a igreja, minha vida mudou. E não voltam lá para somar, para dar glória, para agradecer. Mas esta mulher fez o certo. Recebeu o milagre, ela voltou em Eliseu. E fez saber ao homem de Deus. E disse: ele vai, vende o azeite. Que naquela época tinha um grande valor azeite. Paga a tua dívida. E tu e teu filho vivei do resto. Aleluia. Esse é o exemplo do homem e da mulher que tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai sempre recorrer às providências de Deus. Se você tem o Espírito Santo, irmão, você não vai deixar a sua família ser escravo do diabo, não. Você vai quebrar a maldição.
Você vai buscar junto com homem e mulher que tem o poder de Deus, a quebra das maldições. Tua família vai ser livre das drogas, da bebida, da prostituição, da macumba, do adultério, da fornicação. Levanta a mão, igreja. Eu profetizo nessa noite que tua dívida foi perdoada lá na cruz do Calvário. Eu profetizo, igreja. Arabandega, choremanaraba, choremanarabacheia. Receba nessa noite a chuva do Espírito Santo. Eu profetizo que tu e tua casa será salvo. Tu e teus filhos serão salvos. Eu profetizo que a tua dívida, as providências de Deus recaem na tua história. Tu e teus filhos viverás da providência de Deus nessa terra. Eu e a minha família viveremos da providência de Deus nessa terra. Você será uma mulher sábia. Você não vai recorrer à rua contando seus problemas aos homens e às mulheres. Tu entrarás no teu quarto, homem e mulher de Deus, aleluia, e desabafará com teu pai, aquele que te criou, homem, mulher de Deus. Tu serás recompensado 100 vezes, porque nessa noite, assim como aquela viúva encontrou em Eliseu refúgio, assim como aquela viúva viveu do milagre, eu profetizo, receba nessa noite. Receba nessa noite. Qual é a tua sentença? Eu decreto, irmão, eu decreto, você está livre da sentença. Irmão, eu decreto, você está livre da sentença. Eu decreto na minha vida. Qual é a sentença, Satanás? Rebandagash, rabianderebriash. Eu decreto, estamos livres pelo sangue, pelo nome de Jesus. Então volte para casa nessa noite, deita e durma e receba. Você que está de fora, homem e mulher que me ouve na vizinhança, recebe aí, ó, recebe a providência. Saia das drogas, saia da bebida, saia, receba livramento, receba, quita tua dívida em nome de Jesus. Orebadaga xerebaderebalabashai, rebiandelebrasei. Vivei do azeite, vivei do milagre, vivei da providência de Deus, em nome de Jesus. E assim eu deixo um abraço para os irmãos que me seguem no YouTube. Se inscreve lá, deixa joinha, compartilha nossas pregações em nome de Jesus.